Bruce Lee e Bolo Yeung são dois nomes gravados com tinta permanente na história das artes marciais e do cinema de ação. Bruce, com sua velocidade inigualável e filosofia de vida transformadora, redefiniu o que significava ser um artista marcial moderno. Já Bolo, com sua impressionante força física e presença imponente, tornou-se sinônimo de vilões memoráveis em clássicos do cinema. Ambos brilhavam individualmente, mas quando suas trajetórias se cruzaram no icônico filme Operação Dragão, nasceu uma amizade inesperada e, segundo rumores, um confronto que deixou marcas nos bastidores. Mas será que esse confronto realmente aconteceu? E se aconteceu, como foi? O que é certo é que a interação entre esses dois gigantes das artes marciais gerou histórias fascinantes que continuam a alimentar o imaginário dos fãs até hoje. Durante as gravações de Operação Dragão, Bruce Lee, o protagonista absoluto, era conhecido por transformar o set de filmagem em um verdadeiro campo de aprendizado. Ele gostava de trocar ideias e técnicas com outros artistas marciais, elevando o nível de todos ao seu redor. Por outro lado, Bolo Yeung, que interpretava o intimidante vilão Bolo no filme, impressionava a todos com sua força física e carisma. Embora fossem opostos em estilo e abordagem, algo no espírito das artes marciais uniu esses dois mestres. Nos bastidores, era comum que Bruce desafiasse os colegas para testes de habilidades, não por ego, mas como uma forma de aprendizado mútuo. Bolo, sendo competitivo por natureza, era o candidato perfeito para um duelo amistoso. Essa combinação de carisma, técnica e força logo gerou rumores de que os dois teriam se enfrentado de verdade. Um embate que nunca foi filmado, mas que permanece como uma das histórias mais comentadas pelos fãs de artes marciais. Seja verdade ou mito, o que se sabe é que Bolo Yeung sempre expressou uma profunda admiração por Bruce Lee, chamando-o de um lutador lendário e quase impossível de vencer. Mesmo décadas após o lançamento do filme, Bolo ainda menciona Bruce em entrevistas, relembrando o impacto que o dragão teve em sua vida e carreira. Neste vídeo, vamos mergulhar mais fundo nessa amizade lendária e analisar os rumores sobre o enfrentamento. Afinal, qual seria o resultado se esses dois ícones realmente tivessem medido forças fora das câmeras? Prepare-se para descobrir! Bruce Lee e Bolo Yeung são figuras lendárias das artes marciais, cada um deixando uma marca distinta em suas respectivas trajetórias. Bruce, com seu Jeet Kune Do e sua filosofia transformadora, trouxe ao mundo uma visão revolucionária das artes marciais, enquanto Bolo, com sua força e carisma inconfundíveis, conquistou sua reputação como um dos maiores antagonistas dos filmes de ação. Apesar de suas diferenças em estilo e abordagem, os dois estabeleceram uma conexão única durante as gravações de Operação Dragão, um filme que mudou a história do cinema de artes marciais. Bolo Yeung, o gigante intimidador das telas, nem sempre foi a figura imponente que conhecemos hoje. Antes de se tornar o vilão icônico de clássicos do cinema de artes marciais, ele era apenas um jovem determinado a vencer as adversidades e transformar sua força e dedicação em algo grandioso. Nascido como Yang Se em 3 de julho de 1946, na cidade de Guangzhou, na China, Bolo cresceu em um período turbulento, quando o país enfrentava grandes desafios políticos e econômicos. Mas, desde pequeno, ele mostrava que tinha algo especial, uma determinação inabalável de ser forte, não só fisicamente, mas mentalmente também. A infância de Bolo foi marcada pela simplicidade. Ele cresceu em uma comunidade onde o trabalho duro era uma necessidade e não uma escolha, e as oportunidades eram escassas. Mas Bolo tinha algo que o diferenciava: uma curiosidade natural e um amor pelo movimento. Ele era fascinado pela força física e pelos artistas marciais locais que ele via como verdadeiros heróis. Inspirado por essa admiração, começou a se interessar pelo Kung Fu ainda muito jovem, treinando com mestres locais sempre que podia. Esses primeiros passos nas artes marciais não apenas lhe ensinaram disciplina,
mas também plantaram a semente do que se tornaria sua paixão pela vida toda. No entanto, não era só o Kung Fu que chamava sua atenção. Enquanto treinava, Bolo começou a perceber que queria mais do que ser apenas rápido e técnico. Ele queria ser forte, verdadeiramente forte. Essa ambição o levou a se interessar pelo fisiculturismo, algo que na época era considerado raro na China. Com recursos limitados, Bolo começou a improvisar. Ele treinava com o que tinha disponível: pedras, barras improvisadas e qualquer coisa que pudesse levantar para desafiar seus músculos. Essa criatividade no treino moldou não apenas seu físico impressionante, mas também sua mentalidade resiliente e inovadora. À medida que crescia, Bolo começou a atrair a atenção das pessoas ao seu redor por seu físico. Ele era um jovem determinado, com uma presença que já impressionava. Mas não pense que ele era apenas músculos e seriedade. Ele tinha um lado gentil e amigável que o tornava querido na comunidade. Muitos o viam como alguém acessível, apesar de sua aparência intimidadora. Esse equilíbrio entre força e humildade se tornaria uma marca registrada de sua personalidade ao longo da vida. Bolo continuou a treinar arduamente, dividindo seu tempo entre as artes marciais e o fisiculturismo. Ele era um autodidata, aprendendo com observação e experimentação. Com o tempo, começou a participar de competições locais de fisiculturismo, onde sua dedicação e esforço começaram a dar frutos. Sua força física e simetria corporal o destacaram, e ele logo ganhou o título de Mr. Hong Kong, um feito que consolidou sua reputação como um dos homens mais fortes e bem preparados fisicamente da região. Esse título não só aumentou sua confiança, mas também abriu portas para oportunidades maiores. Apesar de seu sucesso no fisiculturismo, Bolo nunca abandonou seu amor pelas artes marciais. Ele via a força física como uma ferramenta, mas acreditava que a técnica e a habilidade mental eram igualmente importantes. Ele continuou a treinar Kung Fu e a aprender com mestres locais, sempre buscando melhorar. Esse equilíbrio entre força bruta e habilidade técnica seria um diferencial que mais tarde chamaria a atenção do mundo do cinema. Além de seu físico e habilidades, Bolo tinha algo que muitas vezes é subestimado: carisma. Ele era naturalmente carismático, com um sorriso contagiante e uma atitude positiva que fazia as pessoas se sentirem à vontade ao seu redor. Isso o ajudou a formar conexões importantes em sua comunidade e, eventualmente, no mundo do entretenimento. Mesmo antes de entrar no cinema, ele já era uma figura respeitada e admirada, tanto por sua força quanto por sua personalidade. Bolo também tinha uma incrível ética de trabalho. Ele não era do tipo que esperava as coisas caírem no colo. Ele trabalhava duro, treinava incessantemente e sempre buscava maneiras de se superar. Essa atitude o preparou para os desafios que enfrentaria mais tarde em sua carreira. Mas, antes de se tornar uma estrela, Bolo ainda era um jovem que sonhava grande, mas não sabia exatamente como alcançar seus objetivos. Foi durante esse período de transição que Bolo começou a considerar o cinema como uma possibilidade. Ele sabia que sua presença física era única e que poderia usá-la para contar histórias. Mas ele também sabia que precisaria aprender e se adaptar, pois atuar era um território novo para ele. Bolo começou a explorar as oportunidades que surgiam, fazendo pequenos trabalhos que o ajudaram a entender como funcionava o mundo do entretenimento. Ele era curioso e estava disposto a aprender, o que o tornava um candidato perfeito para a indústria cinematográfica. Antes de entrar no mundo do cinema, Bolo já tinha todas as qualidades de uma estrela: determinação, força, carisma e uma presença única. Ele era um jovem que se recusava a ser limitado pelas circunstâncias e que estava sempre buscando maneiras de crescer. Sua jornada até aquele ponto era marcada por trabalho duro, paixão e um desejo inabalável de ser o melhor. Quando finalmente teve a chance de entrar no cinema, ele estava mais do que pronto. Sua estrutura física poderosa e seu carisma natural logo chamaram a atenção da indústria cinematográfica em Hong Kong, abrindo portas para uma carreira que o tornaria um ícone. Bruce Lee é um daqueles nomes que todo mundo conhece, mesmo que você nunca tenha visto um filme de artes marciais na vida. Ele é mais do que um lutador ou um ator. Ele é uma lenda. Antes de cruzar seu caminho com Bolo Yeung em Operação Dragão, a história de Bruce já era digna de um filme épico. Nascido em 27 de novembro de 1940, em São Francisco, Califórnia,
Ele veio ao mundo já com um toque de dramaticidade. Seus pais estavam nos Estados Unidos por causa do trabalho de seu pai, Lee Hoi-chuen, um famoso ator de ópera cantonesa. Com isso, Bruce nasceu sob o signo do dragão no calendário chinês, e ainda no horário do dragão. Coincidência? Eu acho que não. Quando Bruce ainda era um bebê, sua família voltou para Hong Kong. E foi lá que ele passou a maior parte de sua infância e juventude. Crescer em Hong Kong naquela época não era nada fácil. Era um lugar cheio de energia, mas também cheio de desafios. E Bruce, sendo o garoto hiperativo e cheio de personalidade que era, não perdeu tempo em se destacar. Ainda muito jovem, ele começou a aparecer em filmes. Sim, Bruce era praticamente uma estrela mirim. Ele atuou em várias produções do cinema cantonês, sempre encantando o público com sua presença natural. No entanto, ele não era apenas um garotinho carismático. Ele também era uma máquina de confusão. Bruce estava constantemente se metendo em brigas de rua, testando sua coragem e, é claro, seus punhos. Foi esse comportamento que preocupou seus pais e os levou a inscrevê-lo em aulas de artes marciais. Eles queriam que ele aprendesse disciplina, mas o que eles realmente fizeram foi despertar um monstro apaixonado por luta. É claro, Bruce começou a treinar Wing Chun com o lendário mestre Ip Man. Agora, se você conhece um pouco de artes marciais, sabe que Ip Man não era qualquer um. Ele era praticamente o Jedi das artes marciais chinesas. Sob a orientação de Ip Man, Bruce não apenas aprendeu a lutar, mas também a pensar sobre a luta de uma maneira completamente diferente. O Wing Chun era sobre precisão, economia de movimento e adaptação. Para Bruce, era perfeito. Ele se jogou de cabeça no treinamento e logo se tornou um dos melhores alunos de Ip Man. Mas Bruce era muito mais do que um simples estudante. Ele tinha essa habilidade incrível de absorver o que aprendia e transformar em algo ainda maior. Mesmo enquanto treinava Wing Chun, ele já estava explorando outros estilos de luta. Ele observava boxeadores, praticantes de esgrima e até movimentos de dançarinos. Isso mesmo, dançarinos. Aliás, Bruce era um excelente dançarino de cha-cha. Ele chegou a ganhar competições de dança em Hong Kong, e há quem diga que foi isso que ajudou a desenvolver a fluidez e o ritmo de seus movimentos de luta. Quem diria que um passo de dança poderia ser tão útil no tatame? Não é? Apesar de todo o talento, Bruce ainda era um jovem cheio de energia que às vezes colocava os pés pelas mãos. Ele continuava se envolvendo em brigas de rua, e sua última confusão foi séria o suficiente para seus pais decidirem que era hora de mandá-lo para os Estados Unidos. Assim, em 1959, com apenas 18 anos e um punhado de dólares no bolso, Bruce embarcou em um navio rumo a Seattle. A ideia era que ele começasse uma nova vida, longe dos problemas de Hong Kong. Mas é claro que Bruce não era do tipo que desaparecia no anonimato. Ele chegou nos Estados Unidos e imediatamente começou a fazer o que fazia de melhor: impressionar as pessoas. Em Seattle, Bruce trabalhou como garçom em um restaurante administrado por amigos da família. Mas ele não estava lá apenas para servir mesas. Ele também estava determinado a continuar seus estudos. Bruce se matriculou na Universidade de Washington, onde estudou filosofia. E aqui está a parte interessante. Para Bruce, filosofia e artes marciais estavam completamente interligadas. Ele via a luta não apenas como uma prática física, mas como uma forma de expressão, quase como uma arte. Essa perspectiva o levou a questionar as tradições rígidas das artes marciais que ele havia aprendido até então. Ele começou a desenvolver suas próprias ideias, que eventualmente evoluiriam para o Jeet Kune Do, um estilo de luta que ele descrevia como a arte de lutar sem lutar. Enquanto estudava, Bruce começou a ensinar artes marciais. Ele abriu sua primeira escola em Seattle e rapidamente ganhou fama como instrutor. Não era apenas sua técnica que atraía as pessoas, era sua personalidade magnética. Bruce tinha uma energia contagiante e uma habilidade única de inspirar confiança em seus alunos. Ele desafiava seus pupilos a pensarem por conta própria e a se adaptarem às situações. Essa abordagem era revolucionária na época. E nem todo mundo ficou feliz com isso. Alguns tradicionalistas nas comunidades chinesas nos Estados Unidos não gostaram do fato de Bruce estar ensinando artes marciais a pessoas de todas as etnias. Isso levou ao famoso duelo entre Bruce e Wong Jack Man,
que foi motivado por essa controvérsia. Bruce venceu a luta, mas sentiu que sua performance não foi tão eficiente quanto ele gostaria. Esse momento foi um ponto de virada, pois o levou a reformular completamente sua abordagem às artes marciais. Enquanto Bruce estava ocupado revolucionando a luta, ele também estava de olho no mundo do entretenimento. Ele conseguiu um papel como Kato na série de TV The Green Hornet. Embora a série não tenha sido um grande sucesso nos Estados Unidos, ela fez muito sucesso em Hong Kong. Isso reacendeu o interesse de Bruce por sua terra natal, e ele decidiu voltar para explorar oportunidades no cinema asiático. Foi aí que sua carreira realmente decolou. Filmes como O Dragão Chinês e A Fúria do Dragão o transformaram em um fenômeno global. Ele trouxe uma nova energia ao cinema de artes marciais, combinando ação eletrizante com carisma puro. Bruce não era apenas um ator ou lutador. Ele era uma força da natureza. Antes de conhecer Bolo Yeung, Bruce já havia conquistado muito, mas ele ainda estava apenas começando a deixar sua marca no mundo. Ele era um homem com uma visão de como as artes marciais poderiam ser mais do que apenas golpes e chutes, algo que poderia inspirar as pessoas a serem melhores, mais fortes e mais confiantes. Com sua mente brilhante e espírito indomável, Bruce estava sempre em movimento, sempre buscando o próximo desafio. E, como sabemos agora, ele estava prestes a entrar em uma das fases mais marcantes de sua vida. O encontro entre Bruce Lee e Bolo Yeung aconteceu nos bastidores de Operação Dragão, em 1973. O filme, dirigido por Robert Clouse, foi o primeiro projeto internacional de Bruce Lee e também um dos últimos antes de sua morte precoce. Bruce não apenas protagonizou o filme, mas também participou do processo criativo, coreografando as lutas e ajudando no desenvolvimento da história. Quando Bolo foi escalado para o papel do vilão secundário, foi imediatamente evidente que sua presença física seria um complemento perfeito para o estilo ágil e preciso de Bruce. Nos bastidores, a dinâmica entre Bruce e Bolo era marcada por respeito mútuo e admiração. Embora Bolo tivesse mais experiência em papéis de vilão no cinema, ele reconhecia a genialidade de Bruce tanto como artista marcial quanto como criador de filmes. Em entrevistas, Bolo frequentemente menciona como Bruce tinha uma energia única que inspirava todos ao seu redor. Bruce, por sua vez, parecia genuinamente impressionado com a força física e a dedicação de Bolo. Durante as gravações, Bruce Lee frequentemente aproveitava os intervalos para treinar e testar novas ideias de combate. Ele era conhecido por sua disposição em ensinar e aprender com os outros. Para Bruce, cada encontro com outro artista marcial era uma oportunidade de crescimento mútuo. Bolo, apesar de já ser um lutador experiente, estava sempre aberto a aprender com Bruce. Ele admitia que a fluidez do Jeet Kune Do era algo que contrastava com seu próprio estilo mais bruto, mas ele admirava a eficácia e a filosofia por trás da técnica. Há relatos de que, durante os intervalos das filmagens, Bruce e Bolo trocavam golpes em sessões de treino amistosas. Enquanto Bruce testava sua velocidade e precisão, Bolo usava sua força impressionante para oferecer resistência. Esses momentos não eram sobre provar quem era o melhor, mas sobre explorar os limites de suas habilidades. A troca de ideias e técnicas criou uma conexão que transcendeu a rivalidade fictícia de seus personagens. A amizade entre Bruce e Bolo não se limitou ao set de filmagens. Embora não fossem amigos íntimos devido à curta duração de sua interação, Bolo sempre expressou um grande respeito por Bruce, chamando-o de um gênio das artes marciais e uma pessoa extraordinária. Após a morte de Bruce, Bolo continuou a mencionar o impacto que ele teve em sua vida, especialmente no que diz respeito à forma como ele via o treinamento e a filosofia das artes marciais. Uma das declarações mais emocionantes de Bolo Yeung veio anos depois, quando ele disse: "Se você teve a sorte de treinar ou conversar com Bruce Lee, você sabia que estava na presença de algo raro. Ele não era apenas rápido e forte. Ele era uma mente brilhante. Ele via coisas que outros não conseguiam ver, e isso o tornava especial." Bruce Lee e Bolo Yeung, duas lendas das artes marciais, compartilham mais do que suas performances icônicas no filme Operação Dragão. Uma das histórias mais intrigantes que cercam esses dois mestres
é o rumor de que eles teriam se enfrentado em um confronto real fora das câmeras. O rumor do enfrentamento entre Bruce Lee e Bolo Yeung provavelmente nasceu do respeito mútuo que ambos demonstraram um pelo outro nos bastidores de Operação Dragão. No filme, os personagens de Bruce Lee e Bolo travaram confrontos dramáticos, e sua química como combatentes criou uma tensão que transcendeu a tela. No entanto, foi nos bastidores que os boatos começaram a surgir. Bruce Lee, conhecido por sua paixão por testar habilidades e trocar ideias com outros artistas marciais, frequentemente desafiava colegas para combates amistosos durante os intervalos de filmagem. Esses treinos, como Bruce os chamava, eram formas de explorar técnicas, refinar movimentos e aprender com o outro. Por outro lado, Bolo Yeung, com seu físico imponente e experiência em artes marciais, era um oponente que ninguém subestimaria. Disse que, durante um desses treinos, Bruce e Bolo decidiram medir forças. Alguns relatos sugerem que o duelo aconteceu em um espaço reservado, longe das câmeras, com apenas alguns membros da equipe como testemunhas. A ideia de dois dos maiores artistas marciais da época se enfrentando foi o suficiente para fazer o rumor se espalhar como fogo. A história geralmente aponta para um espaço nos bastidores de Operação Dragão, possivelmente um dos estúdios de filmagem ou uma área de treinamento improvisada. Por ser um duelo supostamente informal, o ambiente seria discreto, longe dos holofotes. Bruce Lee teria usado sua filosofia do Jeet Kune Do, baseada na fluidez, velocidade e precisão. Sua abordagem minimalista e técnica superior o colocava em vantagem em termos de velocidade e estratégia. Bolo Yeung, por sua vez, teria confiado na força bruta e em movimentos explosivos, resultado de sua experiência como fisiculturista e praticante de artes marciais mais tradicionais, como o Kung Fu. Relatos não confirmados sugerem que o confronto foi curto, com Bruce dominando devido à sua velocidade e capacidade de prever os movimentos do adversário. No entanto, outros dizem que foi um empate amistoso, com ambos reconhecendo a força e a habilidade um do outro. Embora não existam declarações diretas de Bruce Lee sobre o duelo, Bolo Yeung já fez comentários que reforçam a ideia de que um confronto amistoso pode ter acontecido. Em uma entrevista, ele mencionou: Bruce Lee era um lutador brilhante. A forma como ele se movia era quase impossível de prever. Treinar com ele era como lutar contra o próprio vento. Ele estava sempre um passo à frente. Embora Bolo nunca tenha confirmado explicitamente que um duelo aconteceu, ele frequentemente expressa seu respeito por Bruce, o que poderia ser uma pista de que algum tipo de interação marcante ocorreu. Por outro lado, algumas pessoas próximas a Bruce, como seus alunos e amigos íntimos, afirmam que era comum ele desafiar colegas para testar novas técnicas. Isso torna o rumor plausível, dado o contexto das interações de Bruce com outros artistas marciais. O rumor do enfrentamento entre Bruce Lee e Bolo Yeung transcende os fatos. Ele se tornou um símbolo da paixão que os fãs têm por esses dois ícones. A ideia de dois artistas marciais de estilos tão diferentes se enfrentando representa o espírito das artes marciais, aprendizado, superação e respeito mútuo. Para muitos, o resultado do suposto confronto é menos importante do que a ideia de que esses dois mestres colaboraram e compartilharam conhecimentos. Seja verdade ou mito, a história reflete o impacto que ambos tiveram no mundo das artes marciais e do cinema. Apesar de décadas de rumores, o confronto entre Bruce Lee e Bolo Yeung permanece envolto em mistério. Alguns acreditam que foi um duelo amistoso, enquanto outros descartam a possibilidade de que tenha acontecido. O que é certo é que, independentemente de terem se enfrentado ou não, Bruce Lee e Bolo Yeung deixaram um legado que continua a inspirar gerações. Para os fãs, imaginar o que poderia ter acontecido é parte da diversão. Afinal, quem não gostaria de ver dois dos maiores artistas marciais do cinema trocando golpes em um duelo épico? E você, o que acha? Será que esse confronto realmente aconteceu? Ou será que é apenas mais um mito criado em torno de duas lendas? Bolo Yeung nunca escondeu sua admiração por Bruce Lee. Em diversas entrevistas ao longo dos anos,
Ele frequentemente elogiou a genialidade, carisma e habilidade técnica de Bruce. Para Bolo, Bruce não era apenas um colega ou amigo, mas um exemplo do que significava ser um verdadeiro artista marcial. Ele o descrevia como alguém que combinava habilidade física, mente brilhante e espírito inovador de maneira única. Em uma entrevista, Bolo afirmou: Bruce Lee não era apenas um lutador incrível. Ele era um filósofo, um pensador. Ele tinha uma visão sobre as artes marciais que ia além da técnica. Ele entendia o coração disso, e essa paixão era contagiante. Essa declaração reflete o profundo impacto que Bruce teve sobre aqueles que cruzaram seu caminho. Mesmo sendo fisiculturista e lutador experiente, Bolo reconhecia que Bruce tinha uma abordagem revolucionária, algo que desafiava os conceitos tradicionais de combate. Bolo também mencionou várias vezes que treinar com Bruce era uma experiência que o fazia questionar e refinar suas próprias habilidades. A fluidez do Jeet Kune Do de Bruce, com sua ênfase em simplicidade, eficiência e adaptabilidade, era algo que intrigava Bolo, cujo estilo de luta era mais baseado em força e impacto. Embora Bruce Lee tenha tido pouco tempo para compartilhar publicamente sua opinião sobre Bolo Yeung, devido à sua morte precoce em 1973, suas ações falavam muito sobre o respeito que ele tinha por Bolo. Ao escalá-lo para o papel de vilão secundário em Operação Dragão, Bruce reconheceu a presença imponente de Bolo e sua habilidade de transmitir uma ameaça física autêntica, algo essencial para o impacto do filme. Nos bastidores, Bruce era conhecido por criar ambientes de aprendizado e colaboração. Ele não via os colegas como rivais, mas como parceiros em um objetivo comum: elevar as artes marciais e trazer autenticidade ao cinema. A interação de Bruce com Bolo provavelmente seguiu esse mesmo padrão, com ambos compartilhando ideias e aprendendo um com o outro. Bruce acreditava que o físico impressionante de Bolo era uma vantagem rara no mundo das artes marciais. Ele teria comentado, segundo relatos de colegas no set, que Bolo era uma força da natureza. Isso mostra como Bruce via além da aparência e reconhecia o potencial inato de cada indivíduo. A colaboração entre Bruce Lee e Bolo Yeung em Operação Dragão foi breve, mas deixou um impacto monumental no cinema de ação. O filme não apenas apresentou Bruce ao público internacional como uma lenda, mas também abriu portas para Bolo Yeung em produções maiores. Embora Bolo já tivesse experiência no cinema de Hong Kong, sua performance em Operação Dragão o tornou uma figura memorável, principalmente devido ao contraste entre seu físico imponente e a agilidade de Bruce. Após a morte de Bruce Lee, Bolo continuou a prosperar no cinema de artes marciais, estrelando em filmes como Bloodsport e Double Impact. Em entrevistas, ele frequentemente reconhecia o impacto que Bruce teve em sua vida e carreira. Ele mencionava que Bruce lhe ensinou que a autenticidade era a chave para ser respeitado tanto no cinema quanto nas artes marciais. Por outro lado, o trabalho de Bruce Lee em Operação Dragão tornou-se um marco na história do cinema. Sua filosofia e abordagem única elevaram o gênero de filmes de artes marciais a um novo nível de reconhecimento global. O legado de Bruce inspirou milhões, incluindo artistas marciais como Jackie Chan, Jet Li e Donnie Yen, bem como atores como Bolo Yeung, que seguiram seu exemplo ao buscar autenticidade em suas performances. O respeito entre Bruce Lee e Bolo Yeung não se limitava ao set de filmagens. Mesmo após a morte de Bruce, Bolo continuou a honrar sua memória, descrevendo-o como um amigo, mentor e ícone. Ele frequentemente mencionava que Bruce não era apenas um grande lutador, mas também uma grande pessoa, alguém que inspirava todos ao seu redor com sua energia e paixão. Uma das declarações mais significativas de Bolo foi quando ele disse: "Se você teve a sorte de estar perto de Bruce Lee,
Você sabia que estava na presença de algo especial. Ele não era apenas um lutador, ele era um professor. Ele queria que todos ao seu redor fossem melhores. Essa declaração encapsula a essência do legado de Bruce Lee. Um homem que usava suas habilidades não apenas para se destacar, mas para elevar os outros. A relação entre Bruce Lee e Bolo Yeung é um exemplo perfeito de como o respeito mútuo e a paixão compartilhada podem transcender diferenças de estilo, abordagem ou formação. Bruce, com sua mente inovadora e estilo fluido, representava uma nova era das artes marciais. Bolo, com sua força bruta e presença imponente, simbolizava o poder tradicional. Juntos, eles mostraram que as artes marciais não são apenas sobre combate, mas sobre aprendizado, crescimento e conexão. O legado deles continua a inspirar artistas marciais e cineastas, provando que, independentemente de quanto tempo duas pessoas compartilhem juntas, o impacto que elas podem ter uma sobre a outra pode durar para sempre. Esperamos que você tenha desfrutado deste fascinante olhar sobre a vida e o legado de uma das maiores lendas das artes marciais. Se você gostou deste conteúdo, não se esqueça de dar um gosto e se inscrever no nosso canal para não perder os nossos próximos vídeos. Também adoraríamos ouvir sua opinião. O que você achou do vídeo? Deixe seus comentários abaixo e compartilhe seus pensamentos sobre o que Bolo Yeung revelou. E não vá embora ainda, porque na tela deixamos um vídeo que é ainda mais interessante e empolgante do que este. Não perca! Até a próxima!